Amém, irmãos. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Motivo de muita alegria, muita felicidade nós estarmos aqui. Eu pedi para vocês assentarem. E primeiramente queria agradecer à igreja, pela recepção, por estar morando aqui em Vaiporã. Comecei a trabalhar no dia 10 de janeiro, e mudei no dia 28 de janeiro, então fazem um mês e alguns dias. Mas eu quero agradecer a igreja pela recepção, agradecer aos pastores que nos receberam e nos abraçaram tão bem, muito obrigado. Como eu sou bancário, irmão, já morei 5, 6 cidades, e aqui tive o privilégio de vir para a minha igreja, para a Igreja Batista Betel, igreja já aliançada lá com o Telêmaco também, com o pastor João. Então, assim, é muito bom para nós. Nós estamos muito felizes com Deus por tudo aquilo que Deus tem feito já nesses dias. Por isso nós estamos aqui muito felizes e muito alegres, mesmo por estar aqui nessa noite. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo lá no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Nós vamos estar estudando um pouquinho hoje, falando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração essa semana. Números, capítulo 13. Eu vou estar lendo assim, vou estar lendo o primeiro versículo, aí depois eu vou estar pulando para o 23, vou estar lendo do 23 ao 33. Amém? Encontraram? Diz assim, Números capítulo 13. O Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espiar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas, e em cada tribo escolha um homem que seja líder. A minha Bíblia, a linguagem de hoje, algumas falam príncipe, um pouquinho, mas quer dizer líder ou príncipe, um dos 12 daquele lugar. Agora nós vamos ler do capítulo 23 até o 33, e diz assim: depois chegaram ao vale de Escol e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uva, que 2 homens carregaram pendurando numa vara. Eles pegaram também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho de uva que havia cortado ali. Depois de espiarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, do deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel, e contaram a eles, a todo o povo que tinha visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por todas essas frutas. Mas o que mora lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os Amenonitas moram na região sul da terra, os Heteus, os Jebuseus e os Amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe o fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles? Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com eles disseram: não, podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, espalharam as notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que havia espiado. E eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os sacerdotes de Enac, perto deles. Nós nos sentíamos tão pequenos como os gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Então, irmão, nós vemos que esse texto aconteceu mais ou menos como eles estavam ali, prestes a chegar à terra prometida. Um pouco antes de eles assumirem a terra prometida, Deus
toca no coração de Moisés, direciona Moisés para conduzir 12 espias àquela terra. E eles são conduzidos àquele lugar. Como eu falei, são 12 líderes, 12 homens diferenciados, 12 príncipes, um de cada tribo. E agora eles vão até aquele lugar. E na realidade eu imagino que Deus apenas tocou no coração de Moisés para mandar, para que eles dessem uma observada, uma olhada e confirmasse tudo aquilo que Deus já tinha prometido, não apenas para ele, mas desde Abraão, Isaac e Jacó. Era a promessa de Deus. Era a terra que Deus tinha prometido para eles. No entanto, 12 homens vão até aquele lugar. E quando eles chegam lá, como nós lemos ali no texto, eles começam a olhar e começam a observar. E, no entanto, talvez a vez deles trazerem uma palavra de otimismo, de vamos, eles começaram a olhar algumas coisas. E é mais ou menos nisso que eu queria falar um pouquinho para vocês essa noite. Nós poderíamos conversar essa noite. Porque sempre haverá obstáculos no caminho. Porque sempre haverá obstáculos no caminho. E olha só, os 12 espias foram lá olhar. E eles viram que tinha o quê? 2 obstáculos que eles já observaram e começaram a analisar. O primeiro obstáculo era que eles eram um povo gigante. E para eles atacarem era muito difícil. E o segundo obstáculo era que a terra era muito... As cidades eram fortemente, os muros eram muito altos. Então assim, os espias foram lá observar. E trouxeram a notícia. E talvez, em vez de pensar em tantas coisas boas, até o próprio fruto, e eu fiz questão de ler o versículo 23, porque até eu fiquei com dúvida, será que eu vi em algum lugar que 2 homens carregavam o fruto de uva, ou está na Bíblia? Está na Bíblia, capítulo 23. 2 homens para carregar um fruto de uva. Você imaginou as outras frutas? Imaginou os animais? Imaginou a natureza? Imaginou como esse lugar é um lugar lindo, preparado por Deus? Mas, no entanto, eles apenas olharam os obstáculos. Eles apenas olharam o que era mais difícil. Eles apenas olharam o problema, a situação difícil. Eles apenas olharam os obstáculos e não conseguiram olhar outras coisas mais. E olha só, voltando, aqueles 12 homens falando um relato para Moisés. Moisés, causa até um certo espanto. Daqueles 12 que foram lá, 12 homens de confiança, 10 traz essa notícia, 10 olham os obstáculos, e apenas 2 homens conseguem olhar um pouquinho mais, conseguem não olhar apenas os obstáculos, e conseguem ver que aquela terra era a terra que emana leite e mel, a terra que Deus tinha prometido para os seus antepassados, e tudo aquilo que Deus já tinha prometido podia se cumprir na vida deles. Eles relatando isso, até causou um certo alvoroço no povo. Eu imagino, irmãos, que naqueles dias, talvez era como hoje, O pessoal ficava inquieto, o pessoal ficava triste. Por quê? Porque eles achavam que eles já iam para lá, já iam assumir a terra. No entanto, eles falam, não, como eu falei, tem 2 obstáculos. Há gigantes e há muralhas que ainda precisam ser transpassadas. Mas o povo blasfemou, o povo falou, por que Moisés nos trouxe para cá? Talvez poderíamos ficar no Egito e não ter sido mortos. Talvez viemos para cá, vão ser nós, os homens mortos, e as nossas esposas e filhos, talvez sejam colocados como escravos. Gerou muito medo naquela população, gerou muita intriga, muita conversa. E o que aconteceu? Mais conversas. Deus teve que tomar uma atitude tão drástica. Deus teve que chegar com uma atitude e falar, não, nenhum desses homens dessa geração vão atingir a terra prometida. Apenas Josué e Caleb conseguirão atingir a terra prometida. Porque eles tiveram um olhar diferente. Porque eles pensaram um pouco diferente. Eles apenas não olharam os obstáculos. Eles olharam em tudo o que aquela terra poderia trazer de benefício para eles. Pensando um pouquinho nisso, irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Sobre alguns obstáculos que estejam em nossas vidas. Alguns obstáculos que talvez estão aparecendo para nós. E nós talvez, como aqueles espias, quando eu falo os espias, é os 10 espias que olharam apenas para os obstáculos.
vemos que há uma situação difícil na nossa vida financeira. Muitas vezes nós estamos lá trabalhando, correndo atrás, mas as coisas parecem que não vai, né? Os últimos 2 anos vem a pandemia, aí nós terminamos um pouquinho a pandemia, vem o pós-guerra, ou o começo de guerra, melhor dizendo. A gente fica, né? O que vai acontecer? Aí talvez nós ficamos como aqueles 10 espias, preocupados com o que nós havemos de comer, de vestir, a preocupação tão grande em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos com problemas familiares, né? Muitas vezes o nosso casamento ele não vai tão bem como nós queríamos que ele fosse. Muitas vezes, quando nós saímos do nosso trabalho, não temos prazer de ir para nossas casas. Aí eu falo um pouquinho dos homens. Muitos homens preferem talvez ir no bar ou em algum outro lugar para chegar mais tarde em sua casa, porque aquele prazer de chegar na sua casa não tem mais. Talvez tenha aparecido obstáculos na relação do casamento. E talvez a pessoa não tenha conseguido olhar para os obstáculos, também não tenha conseguido passar os obstáculos. A pessoa apenas tem olhado de forma negativa. Apenas tem visto aquilo que não é bom. Muitas vezes nossa família, temos problemas com nossos filhos, não conseguimos trazer eles para a igreja, não conseguimos fazer com que eles nos acompanhem, ou que eles sigam o mesmo Deus que nós seguimos. E nós ficamos olhando apenas o obstáculo, não vemos outras coisas, não vemos outras soluções. Eu vejo assim, irmãos, que hoje nós vivemos num momento em que, se nós não tivermos com Deus e não tivermos firmados em Deus, nós não conseguiremos ser felizes, nós não conseguiremos ter êxito no que nós fazemos, porque o mundo realmente está com tanta dificuldade. O mundo anda assim realmente com tantas coisas difíceis. É como eu falei, se nós olharmos o jornal, vamos ficar tristes. Se nós abrirmos a internet, ficamos tristes. Se abrir o Face, notícia ruim. Se abrir o Instagram, o WhatsApp. Se nós começarmos a nos prendermos nessas coisas, nós apenas começamos a olhar nas coisas difíceis. Nós apenas começamos a olhar nos obstáculos. Nós não deixamos de olhar muitas vezes para o fundamento básico, que é o nosso Deus, que é as promessas que Deus fez para mim e para você. E eu tenho certeza que se você está aqui hoje, é porque Deus tem promessa na tua vida. Deus tem já movido grandes coisas para você. E quando você começar a entender isso e começar a colocar a tua vida no altar e falar: Deus, eu entendo a promessa na minha vida, começa a me usar e eu também vou me esforçar para isso. Deus vai começar a realmente tirar esses obstáculos e você vai começar a ser uma pessoa usada, abençoada, cheia do poder de Deus. E você vai poder falar: olha, eu passei os obstáculos, eu passei os problemas, hoje eu sou vencedor, hoje eu sou feliz, porque eu tenho confiado no Deus que tem me acompanhado todos os dias. Aleluia! Quantos podem glorificar a Deus por isso? A esse Deus, eu sempre falo e sempre lembro, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim e você na cruz do Calvário. Esse Deus te ama, esse Deus me ama. Ele quer nos ver tão felizes, Ele nos quer ver alegre. Mas Ele sabe, se Ele entregar aquilo para nós hoje, nós não vamos saber administrar. Nós vamos ter que passar primeiro pelos obstáculos. Eu não sei se vai ser gigante, eu não sei se vai ser muralha que você vai ter que transportar, mas Deus fala para você que Ele quer usar a tua vida, Ele quer abençoar a tua vida, Ele quer abençoar essa igreja e Ele quer abençoar essa cidade, amém? Como é bom sentir isso, como é bom saber que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus forte ao nosso lado. Eu até sempre falo para o pessoal, eu não sei como que as pessoas conseguem sobreviver hoje sem estar na presença de Deus. Eu falo no trabalho, muitas vezes as pessoas falam de casamento para mim, né? A gente trabalha com a maioria das pessoas do mundo, né? Infelizmente. Aí um briga com um, separa do marido, briga com a esposa, casa de novo, né? Tantas coisas acontecem. E eu sempre falo que eu sou um dos poucos que falam bem do casamento, né? Eu falo, ó, graças a Deus, a gente é casado com a Elaine há 20 anos, né? E mais 5 anos a gente namora noivado. E a gente tem sido abençoado por Deus. Eu também sempre falo que tem 3 coisas básicas que tem que ter no casamento. 3 coisas muito simples. É o amor, o respeito e a conversa. 3 coisas simples, né? Para ajudar muito o casamento. E eu falo para os meus filhos que
tenho certeza que eles vão ter uma visão muito boa do casamento. Porque graças a Deus eles têm convivido num lar feliz, num lar que Deus realmente está ali, um lar que Deus está abençoando. Não porque a gente é melhor, não, irmãos, muito pelo contrário. O pastor nos conhece há muitos anos, mas é porque Deus tem misericórdia de nós. E nós temos procurado cuidar disso, nós temos procurado, regar isso para sermos felizes. E o primeiro ponto que eu quero falar para você é que o nosso Deus é maior que os nossos obstáculos. Vamos repetir? Pastor, eu estou me sentindo em casa aqui já. O nosso Deus é maior que os nossos obstáculos. Olha só, nós estamos seguindo o exemplo aqui dos espias. Mas eu quero trazer mais um exemplo para você. Eu vou estar citando 3 pontos, eu vou estar dando 3 outros exemplos que eu acho muito interessante. E esse é o mais conhecido. Desde pequenininho, nós estávamos lá na escola bíblica dominical, não sei quem é dessa época, que ia na escola bíblica dominical, acho que é o Peterson, o Juninho, ele lembra. A gente tinha todo domingo de manhã uma escola bíblica dominical que nós íamos cedo. E a gente sempre brinca, começava lá na escola bíblica dominical, que é lá em 1 Samuel 17, tá, o versículo 26 eu escolhi bem, mas eu não quero que vocês abram, que é uma história muito conhecida, que é a história de Davi. Vocês sabem, o menino Davi estava lá cuidando das ovelhas lá no pasto, e um dia um leão lá ousou e atacou uma das ovelhas de Davi. Ele foi lá, matou o leão. Outro dia, um urso ousou tocar numa ovelha de Davi. O que Davi fez? Matou o urso. Passou-se os dias, passou-se o tempo. Agora, o povo estava ali, frente a uma grande batalha, um grande exército. Davi continua lá, cuidando das suas ovelhas. E aí, começa a aparecer, alguém começa a insultar o povo de Deus e perguntar se não tinha algum homem ou alguém que pudesse lutar. E Davi estava lá e foi até levar um alimento para os seus irmãos e ver para o seu pai como os seus irmãos estavam. E aí, no 1 Samuel 17, 26, eu até anotei que diz assim: olha o que Davi falou: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Se vocês quiserem anotar, 1 Samuel 17, 26. E aí a história, vocês sabem o que aconteceu. Davi se coloca, fala com Saul, Saul, eu quero lutar contra esse gigante. Esse gigante não vai ficar desafiando meu Deus e eu vou ficar aqui ouvindo. Saul quer colocar vários armamentos em Davi, como vocês sabem bem a história, mas Davi não quer nada, apenas vai, eu brinco com 3 pedrinhas, vai lá, roda e cerca a cabeça do gigante, e derruba o gigante. Por quê? Porque a presença de Deus estava com Davi. Por isso que eu falei para vocês repetirem comigo, que o nosso Deus é maior que os nossos obstáculos. O obstáculo de Davi era aquele gigante, a princípio era o urso, era o leão. Ele foi lá, acabou com o urso, acabou com o leão, depois ele foi lá e acabou com o gigante. O obstáculo dele era o gigante. Mas ele não foi na sua força, ele foi na força de Deus, e Deus estava com ele. E aquele gigante nunca mais desafiou nem o Filho de Deus, porque Davi se posicionou ali e atacou o gigante. Amém? Segundo ponto, irmãos, para que realmente nós possamos derrubar os obstáculos da nossa vida, é não engrandecer nossos obstáculos. Repita comigo: não engrandecer nossos obstáculos. Sabe o que acontece, irmãos? Olha o que aconteceu com os espias, que é a nossa referência nessa noite. Tanta coisa boa naquela terra, Tanto fruto lindo. Eu imagino os animais, a natureza, o que eles focaram? Os gigantes e as muralhas. Eu já dei um comecinho, mas na nossa vida também muitas vezes, eu já falei no começo, mas eu preciso repetir para vocês. Muitas vezes é assim. Deus tem dado tantas coisas para nós. Deus está dando tantas bênçãos para nós. Deus tem nos abençoado tanto em todos os sentidos. Porém, nós começamos a focar apenas no obstáculo. E muitas vezes ficamos lamentando ainda. Por que comigo, Deus? Será que é só eu que penso assim,
Eu penso assim, por que comigo, Deus? Eu sou bonzinho, eu vou na igreja, sou até dizimista. Por que comigo, Deus? Se eu sou certinho, eu nunca matei, eu nunca roubei. Por que comigo, Deus? Por que esse obstáculo? Por que essa prova? Por que essa luta? Por que Deus? Nós começamos às vezes a questionar Deus, perguntar por quê, por quê, por quê. Nós ficamos engrandecendo o obstáculo. Nós não olhamos na nossa volta tudo que Deus tem feito, as maravilhas que Ele tem. E eu quero trazer mais um exemplo para vocês disso. Eu quero que vocês abram, dessa vez eu quero que vocês abram a sua Bíblia comigo, que é um texto não tão conhecido. 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, do 15 ao 19. Segunda Reis, capítulo 13, versículo 15 a 19, diz assim: Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás, pegue o arco e as flechas. E Eliseu disse que se prepare para atirar. E o rei fez que ele preparasse para atirar. E o rei fez que ele mandasse. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu. Então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor Deus, e por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse outras flechas e batesse no chão com ela. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor deveria ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os assírios, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Olha só, hein? Olha o obstáculo. Para mim era um simples obstáculo. Vamos lá voltar um pouquinho no texto para nós entendermos. Eliseu pede para ele, Pede para ele jogar, abrir a janela e jogar a flecha no sentido da Síria para que eles vencessem o povo assírio. E ele fez. Depois ele pediu para que Jeoás, que era o rei de Israel, indicasse a flecha e soltasse 6 flechas para baixo. E ele fez o quê? Apenas 3 vezes. Eu leio o texto, leio e não entendo porque ele fez só 3 vezes e não fez 6 vezes. Era tão simples. Mas o rei de Israel, o rei Jeoás, conseguiu criar um obstáculo tão grande, uma coisa que para mim é tão simples. Olha só, irmãos, isso simbolizava que eles iriam ganhar a guerra contra a Síria. Jeoás, se você ler o capítulo anterior, Jeoás já tinha pecado, Jeoás já tinha feito erro, ele estava com medo, acuado, ele tinha perdido várias batalhas pelo povo assírio, quer dizer, a coisa estava complicada, estava muito feia. Aí ele chama o profeta de Deus, chama Eliseu, que eu sou fã, Eliseu Elias, sou muito fã de Eliseu Elias, vocês não imaginam como. Aí ele chama Eliseu pega, ora e fala para ele fazer um ato profético. E o ato profético era emitir as flechas pela janela, emitir as flechas para baixo. E ele não faz isso, ele cria um obstáculo nisso. Semana passada a pastora fez um ato profético aqui. Será que nós pegamos esse ato profético e vamos para nossas casas e cremos nele? Olha só, ato profético. Eliseu pediu para o rei de Israel, Jeoás, fazer o ato profético para vencer a Síria. E ele ia vencer, porque nós lemos ali que Deus tinha prometido que ia vencer todas as vezes. Porém, em vez de ele colocar 6 flechas para baixo, só 3. Então só ia vencer 3 vezes. Olha que obstáculo, irmão. Olha que obstáculo, uma coisa tão simples. A pessoa cria um negócio tão difícil. Será que nós não temos maximizado
os nossos obstáculos? Será que nós não temos elevado eles num grau muito maior do que eles são? Será que o reclamar e o murmurar tem sido rotina em nossas vidas? Eu falo isso para vocês porque eu me incluo nela. E quando eu estava preparando a mensagem ontem e hoje, falei, meu Deus, né? Será que nós não temos focado apenas nas coisas que não dão certo? Eu lembrei até da hiena, né? Da minha época aí. Ó vida, ó céu, ó azar. Por que comigo? Não sei se alguns são dessa época. Tinha um desenho que era uma hiena risonha que vivia reclamando. O pessoal mais velho ali conhece. Então é isso, irmãos. Não engrandeça seus obstáculos. Não engrandeça. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, que nós vamos estar meditando hoje. Essa é muito boa. Com Deus, nós somos grandes. Vamos lá repetir. Com Deus, nós somos grandes. Aí eu gosto muito dessa passagem de Caleb. Eu tenho que dar o bom exemplo dele, que ele fala, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Amém? Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra que Caleb falou? Subamos e tomamos posse. E olha só, subamos e tomamos posse, é perfeito, e somos capazes de fazer isso. Somos capazes de fazer isso. Eu imagino Caleb se levantando em cima da mesa e falando para aquele povo, vamos lá, pode ter gigante, pode ter muralha, mas é a promessa de Deus em nossas vidas. Nós não vamos na nossa força, nós não vamos no nosso braço, nós vamos pela força e pelo braço de Deus para as nossas vidas. Eu imagino ele realmente vibrando e falando, pessoal, isso. Que alegria, esse Deus é um Deus grande. E Caleb foi tão ousado, né? Caleb foi tão usado por Deus. Mas eu quero trazer um outro exemplo para vocês também, que realmente creu que Deus era um Deus grande. Lá no livro de Abacuque, né? O livro de Abacuque é um dos profetas menores, são 3 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 mesmo. No 1, Abacuque está numa situação também ali difícil, situação de guerra. Ali não era o povo assírio, ali era o povo babilônico, e eles estavam para ser atacados. O povo babilônico na época tinha o melhor armamento, o povo babilônico entrava e ganhava todas as guerras, não tinham nenhuma referência, eles só queriam o seu braço, não tinham nada. Então assim, Abacuque sentiu-se ali tão apertado, numa situação tão difícil, que ele via ali que o seu povo ia ser realmente destruído. No capítulo 2 ali, ele já começa falando algo que é uma referência para mim também. Ele fala que ele sobe a torre de vigia. Algumas traduções dizem assim. Outros falam que ele começa a orar, a buscar e a interceder a Deus. E quando ele começa a buscar, a interceder a Deus, Deus começa a falar com Abacuque. E no capítulo 2 de Abacuque, se você for lendo, ele vai falando, Deus vai falando, respondendo que ia dar vitória, que Deus estava com eles, que era para eles não se preocuparem, porque todo aquele povo babilônico seria destruído, não pela guerra, mas pelo poder de Deus também. E aí, no capítulo 3, ele traz uma narrativa, uma oração de agradecimento a Deus, que eu quero ler com vocês também nessa noite, que é o último texto que eu vou estar lendo, que é Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Também muito lido, tem várias músicas sobre esse texto, um texto que eu gosto muito. Quero que você abra a tua Bíblia comigo para nós lermos nessa noite, para nós vermos o quanto o nosso Deus é grande. Tantas coisas, né? Mas 2 coisas, como Caleb ali se posicionou, e como Abacuque se posicionou, e tudo que as bênçãos que Deus fez para eles, para a vida deles. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, 18 e 19.
Até vou esperar um pouquinho mais, mas eu sei que Abacuque não é fácil de encontrar, a não ser que eles estão com celular ou aplicativo, né, na Bíblia, mas está aqui? Amém. Então vou ler junto. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Amém? O Senhor é soberano e é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Alguns falam os meus pés como os da corça. Esse é o nosso Deus. Com Deus nós somos grandes. Com Deus nós somos fortes. Quando Deus está conosco, nós podemos realmente crer, confiar que aquilo que foi prometido, aquilo que é promessa dele, vai se cumprir em nossas vidas. Eu queria deixar isso bem claro para você nessa noite. Assim como os espias, como os 12 espias foram lá, 10 tiveram uma visão ruim, porém 2 tiveram uma visão tão abençoada. E esses 2 chegaram à terra prometida. Apenas os 2 chegaram à terra prometida. Assim como Davi olhou para aquele grande gigante, o desafiou e venceu. Assim como Abacuque, mesmo uma situação tão difícil do seu povo, orou, buscou a Deus, intercedeu, e Deus realmente ouviu. E por que Deus ouviu Abacuque? Porque ele dobrou o seu joelho, ele orou a Deus, ele buscou ao Senhor, e aí Deus falou com ele. Eu quero falar que da mesma forma, Deus pode abençoar a tua vida nessa noite. Dessa mesma forma, Deus pode realmente entrar na tua vida e te ajudar a romper, a passar esses obstáculos que têm dificultado tanto a tua vida. Eu sei que talvez você pode falar, João, você não sabe como está a minha situação, você não sabe tudo aquilo que eu tenho passado, como tem sido difícil, mas eu quero falar para você, que quando nós dobramos os nossos joelhos e temos essa convicção de Deus, Deus começa realmente a abençoar as nossas vidas. Deus começa a tratar as nossas vidas. No primeiro momento eu queria convidar o Ministério do Louvor para estar tocando uma música para nós nesse momento. Se pudesse aquela do Espírito Santo lá, eu te agradeço, não pode ser outra. Eu quero convidar você, igreja, a pensar nisso nessa noite. E eu quero que vocês pensem comigo nessa noite. Pensem nisso. Eu quero que a igreja se coloque em pé, né? Enquanto os meninos eles vão se preparando do louvor. Esse louvor abençoado que nós temos aqui na nossa igreja, né? Glória a Deus por isso. Porque assim, irmãos, muitas vezes, como eu falei, nós colocamos tantos obstáculos na nossa vida. Nós olhamos para algumas coisas e parece que nada aparece para nós. Nós apenas estamos focados naquele problema. Apenas estamos focados naqueles obstáculos. Nós não conseguimos olhar muito para o lado para achar a solução de uma forma ou de outra. Mas eu quero falar para você nessa noite que Deus está aqui.